Então, vamos falar agora sobre o enunciado desse lema, o lema do bombeamento. No lema do bombeamento, a gente vai dizer que uma linguagem L, se ela é uma linguagem regular, então existe um número P, que a gente vai chamar de comprimento do bombeamento, tal que, para qualquer palavra W que pertence a essa linguagem L, com o tamanho dessa palavra maior ou igual ao número P, que a gente denotou ali em cima, essa palavra ela vai poder ser dividida em três partes, x, y e z, satisfazendo as seguintes condições. Qualquer outra palavra W' que pode ser gerada utilizando a parte x de W, depois o y iterado i vezes, e esse i ele pode ser maior ou igual a zero, a gente já vai entender isso. E usando a parte z, qualquer outra palavra também vai pertencer à linguagem L. Então, mais uma vez, o que o lema do bombeamento fala? Que se L é uma linguagem regular, a gente pode dizer que existe um número P, que vai ser chamado do comprimento do bombeamento, e qualquer palavra da linguagem L, qualquer, pode ser dividida em três partes, x, y, z, tal que outras palavras geradas com x, y, iterado i vezes z, também vão pertencer a L. E existem ainda algumas restrições aqui. O tamanho do y, ele tem que ser maior que zero. Então, o y não vai ser a palavra vazia, enquanto que o z pode ser a palavra vazia. E o tamanho da primeira parte, x, y, o tamanho é menor ou igual a p. A gente já vai ver por que isso vale. Aqui embaixo a gente tem alguns lembretes de que quando a gente usa esses símbolos aqui, essas barras verticais, é porque a gente está falando do tamanho de uma cadeia y. E quando a gente itera y i vezes, significa que a gente está concatenando y i vezes. Quando i é igual a zero, a gente tem a palavra vazia. A gente já vai ver esse caso também. Esse lema é tão importante que os pesquisadores que provaram ele, eles receberam o prêmio Turing em 1976. E é interessante que todos os dois foram orientados pelo Alonzo Church, que a gente vai ver mais para frente. Na terceira parte do curso, a gente vai ver o resultado do Church e do Turing. Tá? A tese de Church e Turing faz parte também da nossa ementa de teoria da computação. Muito bem, então, antes da gente mostrar a prova matemática mesmo desse lema, por que qualquer palavra W de uma linguagem regular pode ser dividida em três partes, e aí na segunda parte a gente pode fazer várias iterações daquela segunda parte, e a palavra resultante também vai ser da linguagem L, a gente vai dar a primeira intuição dessa prova. A ideia do lema é a seguinte: a gente considera a L como uma linguagem regular. Se ela é uma linguagem regular, então eu sei que existe um autômato que reconhece essa linguagem. Então eu vou chamar ele aqui de autômato M. E esse autômato eu vou falar que tem P estados. O P aqui é o mesmo que a gente vai ver que é o mesmo lá do comprimento do bombeamento. Então existe um autômato, esse autômato tem P estados, esse autômato processa a linguagem L. Se o autômato M processa a linguagem L, ou seja, ele reconhece W, então para uma cadeia que tem mais do que P símbolos, P é o tamanho é o número de estados do autômato. No exemplo aqui de baixo, a gente tem assim, P é igual a 3. Então, qualquer palavra que tenha tamanho maior ou igual a 3, vamos pensar num exemplo aqui, W igual a ABB. Então, o tamanho de W é maior ou igual a 3, exatamente igual a 3. Então, obrigatoriamente, pelo princípio da casa dos pombos, o princípio das casas dos pombos, se eu tenho N casas e N mais 1 pombos, com certeza um pombo vai entrar em uma casa repetida. O autômato, ele vai ter que assumir um estado Q mais de uma vez. Então, a ideia é que se W tem um número maior ou igual ao número de estados, pelo menos uma vez a gente vai ter que repetir um estado naquele caminho entre Q0, que é o estado inicial, até um estado de aceitação. Por que isso acontece? Acontece porque imagina que W é igual a ABB. Suponha que a gente tem aqui A e depois B. Quando a gente tem uma sequência com P estados,
só dá para processar a cadeia de tamanho P-1, porque o número de estados é 3, mas o número de transições que liga esses estados é P-1. A gente tem duas transições aqui, né? Não 3. Que é o ABB, a gente não tem transição para depois aqui. Certo? Então, se a gente tem duas transições, quando a gente tem 3 estados, no máximo a gente vai ter 2 transições, significa que alguma parte vai ter que ser repetida. Nesse exemplo aqui, a gente está falando que quem vai ser repetido vai ser o Q. Então, a gente consegue imaginar esse autômato aqui como sendo exatamente essas transições no nosso exemplo aqui de ABB. E aí, se o processamento da cadeia W passa por Q0, Q, depois Q de novo, e depois QF, aí sem o estado de aceitação, é fácil ver que qualquer outra cadeia W' igual a B iterado I vezes e depois B, também vai ser aceito por esse autômato. Porque é só a gente ficar fazendo esse ciclo aqui do B várias vezes. Então, qualquer cadeia também vai fazer parte da mesma linguagem L, que aceita a cadeia ABB, vai aceitar qualquer cadeia A, B iterado I vezes, depois um último B. Então, a cadeia W vai poder ser dividida em 3 partes. Aqui a gente vai chamar sempre de x, y, z, com y pelo menos maior do que 0 e o tamanho de x, y menor do que t. A gente vai entender por que isso. Portanto, é o que eu acabei de falar, a gente tem que x, y, z, a cadeia iterada nessa parte aqui do looping, né? Ela também vai ser aceita pelo autômato M, que é o mesmo que dizer que ela também pertence à linguagem L. Certo? Então, isso que a gente quer, essa é a ideia da construção do lema. Se você tem um autômato com P estados, uma cadeia de tamanho maior ou igual a P, com certeza um estado vai ser repetido, e esse estado que vai ser repetido permite com que a gente aceite cadeias do tipo X, Y e vezes depois Z. A gente vai ver agora a prova formal, né, desse lema do bombeamento. Então, seja M um autômato que reconhece uma linguagem L, esse autômato possui P estados, e seja W uma cadeia de tamanho N, onde N é pelo menos P, então N é maior ou igual a P, a gente vai considerar a seguinte sequência de estados, R1, R2 até Rn mais 1, que são os estados que o nosso autômato passa, ou assume, né, a máquina de controle de finitos, ela vai assumir. R1 vai ser sempre o estado inicial, então aqui é 0. Depois o R2 é para onde ele vai quando processa o símbolo W1, e assim por diante. Então, a gente vai assumir que esse aqui é a sequência de estados. Então, R1, R2, e assim por diante. E a gente acabou de ver que, pelo princípio da casa dos pombos, o número de estados tem que ser pelo menos N mais 1, né? Se a cadeia tem tamanho N, a gente precisa de mais um estado para chegar até o final, processando toda a cadeia. Aqui a gente fala que a transição de RI ao ler WI é ir para o RI mais 1. Só exemplificando que está... Só exemplificando não, deixando escrito o que está desenhado aqui embaixo, que é leu R1, processou W1, vai para R1 mais 1, que é o R2. Leu R2, processou W2, iria para o R3. E assim por diante, só para deixar claro que a gente está fazendo exatamente a sequência aqui de estados, que vai de R1 até Rn mais 1, para processar a cadeia W. Então, a gente sabe que o tamanho dessa sequência é igual a N mais 1, certo? Se a gente fez que era R1 até N mais 1, e esse tamanho é pelo menos P mais 1, já que N é maior ou igual a P. Então, pelo princípio aí da casa dos pombos, a gente tem que pelo menos 2 estados devem se repetir dentro dos P mais 1 primeiro estados, tá? Então, se essa sequência aqui é igual a N mais 1, que tem pelo menos P mais 1, então dentro dessa sequência, a gente vai ter que pelo menos um estado vai se repetir. E aí vamos supor que o estado que vai se repetir é o RJ e o RK. Aqui a gente tem a sequência, só que a gente está só indexando os estados, né? A gente podia reescrever aqui como Q0, depois Q1, de repente vai para Q5, e aqui é Q7.
depois vai ter outros estados, e o que importa é que aqui vai ser Q7 de novo. Então, um dos estados vai se repetir. Quando a gente está usando índices aqui, o RJ ele é menor do que o RK. Desculpa, o J é menor do que o K, mas eles representam o mesmo estado, porque eles estão, a gente está falando que é ali onde tem a repetição de estado. Tá? E é importante que tanto J quanto K é menor do que P mais 1. A gente vai usar isso lá na frente, no nosso resultado. Então, aqui a gente tem uma ilustração do caminho quando a gente começa no primeiro estado e processa todo o W. A gente tinha denotado isso aqui no slide da aula anterior como o delta chapéu, né? Que é aquele delta da função de transição quando a gente está em um estado e a gente processa toda a cadeia. Então, aqui a gente consegue ver que, partindo de R1, a gente consegue processar uma parte da cadeia de W1 até WJ-1, que é quem vai vir antes, o símbolo que vem antes de chegar em RJ. Em seguida, a gente vai ter um looping aqui. Então, a gente vai continuar processando símbolos da cadeia até voltar para o RJ. Esse estado aqui está maior, só para representar para vocês que, quando chega em RJ, você poderia ir para um outro estado aqui, RJ mais 1, depois vai para um outro estado RJ mais 2, depois um outro estado e depois volta para o RJ. Então, o ciclo não necessariamente ele tem uma transição só, não é só dentro de um único estado. O ciclo pode envolver vários estados. O que importa para a gente é que o estado RJ vai se repetir com o estado RK. E, em seguida, a gente tem aqui o resto, né, depois de RK, o próximo símbolo a ser lido, né, depois de alcançar o estado RK, vai ser o WK, que vem na sequência aqui. E aí a gente continua processando até chegar no RN mais 1, que a gente falou que é o estado de aceitação, já que a gente vai aceitar essa cadeia W. Muito bem, então o que a gente tem aqui é que na nossa função de transição delta, né, delta chapéu, ao sair de R1 e processar a primeira parte da cadeia de W1 até WJ-1, chegamos em RJ, que é o que a gente tem aqui. Depois de RJ, a gente vai continuar processando partes da cadeia, WJ até WK-1, poderia ser um símbolo só, mas pelo menos um símbolo, não pode ser vazio. Vai ter esse ciclo aqui e a gente volta para RK, que é igual a RJ. Aí, partindo desse RK, que é o mesmo que o RJ, a gente vai processar o resto da cadeia até o WN, e a gente chega no estado final aqui, no estado de aceitação. Certo, então, agora, considere que a gente tem essa palavra que a gente acabou de dividir, a nossa palavra W em X, Y e Z. A gente pode ver que o autômato M, ele deve aceitar a palavra composta por X, depois W iterado e vezes, e depois Z. E a gente também tem que o tamanho de Y, ele é maior do que zero. Por que o tamanho de Y é maior do que zero? Porque a gente viu que o J é diferente de K. Por que a J é diferente de K? Porque a gente garante que tem um ciclo. Então, se tem um ciclo, é porque em um momento J vai assumir um estado QX, e depois lá na frente, no momento K, o mesmo estado QX é assumido. Então, os instantes J e K, eles são diferentes. Se eles são diferentes, com certeza a gente está consumindo símbolos, pode ser pelo menos pode ser no mínimo um símbolo, mas está aqui, ó, o tamanho de W é maior do que zero. E por último, o tamanho de X, W não, desculpa, né, o tamanho de Y, então aqui o tamanho de Y é maior do que zero, e o último aqui diz pra gente que o tamanho de XY é menor do que P, isso porque a gente viu que o K, que é esse aqui, ó, ele é menor do que P mais 1. Então, a gente falou lá no começo do enunciado que o K tinha que ser menor do que P mais 1, e aqui a gente usa para fazer a nossa terceira cláusula. Então, o tamanho de XY, que é essa sequência aqui, essa cadeia X até o Y, então, juntando, se a gente juntar aqui o tamanho
essa subcadeia com essa subcadeia vai ser menor ou igual a P, porque a gente sabe que K é menor ou igual a P mais 1. Lembra que P era o número de estados no nosso autômato. Portanto, a gente consegue concluir que essas três condições aqui do lema do bombeamento são suficientes para mostrar para a gente que é possível aceitar também as palavras x, y, iterado e vezes, depois z. Elas também vão pertencer à mesma linguagem aceita pela palavra, que aceita apenas a palavra x, y, z. Certo? Muito bem, então vamos ver aqui um exemplo de como que a gente aplica esse conceito do lema do bombeamento para uma linguagem que a gente sabe que é uma linguagem regular. Por que a gente sabe que é uma linguagem regular? Porque tem um autômato aqui para essa linguagem. Então, L3 é a linguagem A, B, N vezes, depois termina com um A. Aqui a gente falou que o B, que o N é maior ou igual a zero, significa que pode não ter B nenhum. Então, se a gente tiver a cadeia AA, ela vai ser reconhecida por essas duas transições. Então, começa em Q0, vai para Q, depois vai para QF. Se a gente tiver a cadeia ABA, a gente processa de Q0, processo A vai para Q1, processo B fica... Q1 não, né? Vai de Q0, processo A vai para Q, processo o B fica em Q, e depois processo A e vai para QF, que é um estado de aceitação. Essa também é aceita. E assim por diante, a gente pode fazer vários Bs aqui, e a única coisa que é necessária é começa com A e termina com A. E tem uma sequência de Bs no meio. Certo. Pelo lema do bombeamento, a gente falou que qualquer palavra W da nossa linguagem L3, ela pode ser reescrita no formato XYZ, e aí essa palavra pertence também à linguagem, e a gente vai querer construir depois outras palavras do tipo X, Y e Z, que também vão pertencer à mesma linguagem. Tá? Aqui embaixo a gente tem um exemplo, onde a gente vai tomar X como sendo A, Y como sendo B, e Z como sendo A. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente quer ver... primeiro, a gente tem que ver se as restrições aqui elas estão sendo respeitadas. Y é maior do que zero, o tamanho de Y é maior do que zero, sim. O tamanho de XY é menor ou igual a P. Olha só, o tamanho de P é 1, 2, 3. A gente tem 3 estados. Então, para qualquer palavra maior ou igual a 3, essa palavra aqui ela tem tamanho 3, então também vale. A gente pode dividir e formar as outras palavras. E aí, finalmente, vamos tentar formar aqui as outras palavras com X, Y e Z parados e o B mudando. Aqui a gente consegue ver que qualquer sequência de Bs, incluindo 0 Bs, também vai ser aceita por esse autômato aqui. Então, é verdade, a propriedade do lema do bombeamento, para esse caso, para essa palavra que pertence a L3, ela pode ser dividida e eu pude gerar outras palavras que pertencem à linguagem. Se eu tomar agora uma outra palavra de L3, então, a gente vai ver que o lema do bombeamento ele não é bom para mostrar que uma linguagem é regular. A gente já vai falar sobre isso. O que a gente vai usar o lema do bombeamento é para mostrar que a linguagem não é regular. Por quê? Para mostrar que ela é regular, eu teria que mostrar para todas as palavras da linguagem, o que em uma linguagem infinita não é possível. Então, vamos fazer mais um teste aqui. Ó. Se eu tiver essa palavra A, B, depois BBA, ela é aceita por esse autômato, então ela pertence a L2, o tamanho dela é maior ou igual a 3, então eu posso fazer aqui várias iterações com o B, inclusive nenhuma, né? E a palavra também vai ser aceita por esse autômato, então ela pertence à mesma linguagem L3, né? Eu falei L2, mas é L3. E o último exemplo que a gente tem aqui é, dado uma palavra maior ainda, então assim, AB, depois BBBA. A gente tem aqui, tomou como Y só o B, e as palavras geradas também vão pertencer. Quando a gente faz esse X, Y, iterado e vezes, depois Z, as palavras também vão pertencer à mesma linguagem L3. Como que a gente vai usar, de fato, o lema do bombeamento? A gente vai usar a contrapositiva. Lembram? Lá em lógica, quando a gente tinha
a afirmação P implica em Q. O que a gente sabe? A gente sabe se P é verdadeiro, então Q também é verdadeiro. Então a gente tem até aquele exemplo, né? Que se você fala assim, ó, se fizer sol, eu vou à praia. Agora, se não fizer sol, o que você sabe? Então eu vou usar aqui esse símbolo para determinar a negação, né? Se não tiver sol, o que você sabe? Não sei nada, porque a única coisa que eu afirmei aqui em cima, a única coisa que eu sei que é verdade é se fizer sol, eu vou para a praia. Mas se não fizer sol, não sei, pode ser que eu fui para a praia, pode ser que eu não fui para a praia, ninguém sabe nada, porque não foi nada afirmado sobre se não fizer sol. Então, quando a gente tem P implica Q, a gente só sabe que se P é verdade, Q também é verdade. Então, fez sol, eu fui para a praia. Mas a gente sabe mais alguma coisa sobre essa afirmação. A gente sabe que se eu não fui à praia, então se eu não fui à praia, tá vendo? Eu estou negando o que está do lado direito. Então, se eu não fui à praia, é porque não fez sol. Qual que é a lógica disso? Eu tinha falado, fez sol, eu garanto que eu vou para a praia. Mas eu não fui para a praia, então é porque não fez sol. Tá? Porque se tivesse sol, eu teria ido para a praia. Então, a outra coisa que a gente sabe dessa afirmação aqui de cima é que se eu não fui à praia, é porque não teve sol. Tá? Então, essa é o que a gente chama lá de prova de contrapositiva. Se a segunda parte negada implica na primeira parte negada. Então, no nosso caso aqui do lema do bombeamento, a gente vai usar essa ideia de que se não existe a propriedade do lema, então se eu não posso dividir a palavra de nenhuma forma que garanta, que me forneça lá a palavra x, y, iterada, z, pertencendo à mesma linguagem, se eu não consigo fazer isso de nenhuma forma, então olha só, então se eu não tenho aquelas propriedades do lema do bombeamento, eu posso dizer que L não é uma linguagem regular. E além disso, a gente vai, para de fato usar o lema, a gente vai construir uma prova chamada de prova por absurdo. Na prova por absurdo, a gente começa a prova dizendo que é verdade, que a linguagem é regular. Então, a gente vai assumir que a linguagem é regular e a gente vai tentar encaixar as propriedades do lema do bombeamento e vai chegar em uma contradição. E aí, se todas as possibilidades geram contradição, significa que é um absurdo aquilo que a gente afirmou lá no começo, que era uma linguagem regular.